nosso linha de passe neste domingo. Vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por 3-1, Eugênio Leal. E olha, foi uma rodada interessante para o Palmeiras. Se a gente pensar que o Botafogo perdeu, se a gente pensar que o São Paulo, que estava ali no começo da rodada na cola, também perdeu para o Grêmio. Vitória do Palmeiras tranquila em casa, se aproximando da liderança, tirando a diferença que o Botafogo tinha criado na rodada anterior. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, William, André, Vitor, Pedro, fãs de esportes. Era um resultado previsível, a vitória do Palmeiras, né? Ele já entrou em campo imaginando que, todos nós imaginando que ele diminuiria essa desvantagem. O Botafogo segue líder, mas agora apenas 2 pontos à frente do próprio Palmeiras, que fez o que se esperava, dominou o jogo, controlou a partida, não deu muita chance à equipe do Coritiba e me parece que não se desgastou muito também para fazer isso. Porque a diferença é muito grande, né? Exatamente, um abismo. O Coritiba tem os piores números do campeonato em praticamente todos os itens, se você for olhar as estatísticas, tanto defensivas quanto ofensivas. É muito pobre a campanha do Coxa até aqui. O Palmeiras teve paciência, tranquilidade, sem o Veiga, para construir seu resultado no primeiro tempo ainda e administrar no segundo. Teve gol anulado, teve gol para ampliar o placar e no final uma falha do Everton ali. Mas tudo dentro do esperado, dentro do roteiro que se imaginava de uma vitória tranquila do Palmeiras para se colocar de novo como um clube, né, que está desafiando o Botafogo, que também teve o resultado normal. Perder fora de casa para o Atlético Paranaense. A gente sabe da força que o Atlético tem jogando na sua Arena da Baixada. Então, um resultado dentro do previsto. Vamos seguir, tem campeonato pela frente. Essa é a questão. Aí é que os adversários ficam bravos. Tem campeonato pela frente, Birne. A impressão que dá é que a liderança para o Palmeiras é só uma questão de tempo? Tudo bem, William? Tudo bem, e você? Tudo bem, boa noite a você, ao Eugênio, Pedro, ao André, às fãs do esporte. Vou usar uma frase que o professor Calçade e André adoram. Foi rápido. André também? André, se futebol é uma caixinha de surpresas, André, como você sempre gosta de dizer... Eu só não vou embora agora porque está no começo do programa. Está no início. A caixinha ficou fechada nessa rodada, porque dos 9 jogos até o momento, o único que eu posso dizer que surpreende um pouco o resultado é o empate do Fortaleza contra o Bahia. No mais, todos os resultados são normais. O Fortaleza tem empatado muito, nem me surpreende tanto assim. E a questão do Palmeiras assumir a liderança do campeonato, essa caixa vai ter que ser aberta e ficar aberta por um bom tempo para isso não acontecer enquanto o Botafogo for o líder, porque o Botafogo vem jogando bem. Sim. O Botafogo tem um futebol coletivamente respeitável. O Botafogo tem alguns jogadores em bom momento, mas não jogam um futebol consistente e no nível que joga o Palmeiras, e é um campeonato de 38 rodadas. Então a tendência, não quer dizer que vai acontecer. Sim. A minha aposta é que vai acontecer, mas a tendência é que o Palmeiras em algum momento ultrapasse o Botafogo na temporada. E o jogo de hoje era o jogo dessa mais previsível de todo o campeonato até o momento. De todos os times que entraram em campo com algum favoritismo, nenhum jogo o favorito foi tão favorito como era o Palmeiras, quanto era o Palmeiras nesse jogo contra o Coritiba. O Palmeiras fez uma atuação boa, ganhou, como eu já disse, com tranquilidade. No momento se poupa, nenhuma ameaça, 17 finalizações na área contra 3 e estatísticas totalmente favoráveis. O Palmeiras ganha o jogo, para ele, mais simples em tese do campeonato, confirmado na prática. O Coritiba perde o jogo mais difícil para ele da temporada, como se mostrou na prática, e nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Ô Pedro, entrando nessa mesma seara aqui, questão de tempo essa liderança para o Palmeiras, porque eu vejo muita conversa do tipo, quando o Palmeiras assumir a liderança vai ser difícil segurar. Tô falando para ultrapassar o Botafogo, a liderança pode ser outra coisa. Não, sim, sem dúvida. Quando o Palmeiras alcançar a liderança vai ser difícil, como já aconteceu ano passado, tá se desenhando o mesmo cenário, a mesma coisa vai acontecer. É por aí, Pedro, porque realmente a gente fica insistindo em assuntos aqui, não tem jeito, tem coisas que são repetitivas. É a competência do Palmeiras, é a solidez do Palmeiras, né? É a competência do seu treinador, jogadores que, nossa, sem olhar para o outro já sabem quais são os movimentos, de um trabalho de muito tempo. É por aí, está se desenhando a mesma coisa, o mesmo cenário do ano passado? Tudo bem, William? Um abração a você, André, Eugênio, Vitor, fã de esporte. Um abraço. Eu vou repetir aqui o que eu falo desde a primeira rodada. O líder ainda é o Botafogo. Ainda é o Botafogo. O líder ainda é o Botafogo, porque senão, sabe,
parece que o Botafogo está ladeira abaixo e o Palmeiras ladeira acima. Ninguém Então, falou isso. Eu vou terminar. O líder ainda é o Botafogo. Do jeito que se trata, só falar a qualquer momento, o Palmeiras assume a liderança e vai embora, parece que tem um time assim e o outro assim. Eu não vejo isso. Eu discordo só um pouco quando se fala que o Botafogo não é tão consistente. Eu acho que o time do Palmeiras ele é mais experimentado. Sim. A gente vê esse Palmeiras... Outro dia a gente estava num linha aqui de domingo, inclusive, eu lembro. O Palmeiras também jogava às 6h30. A gente também entrava no ar logo na sequência. E você brincava. Parece sem graça, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Vai ter um gol no primeiro pau, vai ter uma bola levantada no escanteio, vai sair um gol no primeiro pau. Aí o jogo vai ficar mais aberto, aí o Palmeiras em algum momento pode fazer o segundo gol, aí vai controlar, vai dosar. Se o adversário se soltar um pouco mais, ele tenta matar o jogo. E não é que fica sem graça, mas é que é um time muito encaixado. E quando você vê oscilações do tipo do Atlético, que é outro time muito forte, quando você vê oscilações do tipo do Flamengo, que oscila mais do que se mantém no nível, quando você vê o próprio Fortaleza, que eu acho que tem muito, dialoga muito desempenho esse final de semana que o Birne citou, né, do empate, com o que foi o meio de semana, o esforço que se fez contra o próprio Palmeiras, que dosou contra o Fortaleza, então chega um pouco mais descansado, tem um dia a mais para esse confronto. Então, é tudo muito bem encaixado, um time muito experimentado, para a diferença do Botafogo. Só que eu acho que já são 9 rodadas, não são 2, e daqui a pouco troca, sabe? É algo rápido ali. Acho que o Botafogo 25% tem uma... do campeonato, né? Arredondando, né? Sim, praticamente. Arredondando. O Botafogo ontem tem uma situação um pouco mais delicada do que o meio da semana, que o meio da semana não é só a eliminação pela eliminação, teve um desempenho, só que tinha uma combinação com o jogo da ida. Mas aí falando pro Palmeiras, o que eu acho independentemente se ele está em segundo, se o Botafogo está em primeiro, você hoje não debate futebol, Campeonato Brasileiro, sem cogitar o Palmeiras brigando muito forte pelo título. Esse, para mim, é o ponto central. O Botafogo talvez seja a novidade. Mas você hoje não consegue falar, e muito pelo que o Palmeiras faz, e muito pelo que os outros não conseguem se manter fazendo durante muito tempo. E aí talvez eu acho que venha daí o debate sobre o que pode acontecer com um atual líder, ou com um time que está em terceiro e parece que vai chegar e depois não chega. Agora, o Palmeiras é uma sensação que ele não precisa esticar a quinta marcha ali, né? Ele joga um primeiro tempo hoje dosando. É isso. Ele sabe o momento que vai chegar, porque ele primeiro entendeu qual é do Curitiba no jogo, ele não se desespera, é um time muito maduro. Ele começa a ganhar espaço dentro do campo, ganhar espaço, a bola vai circular, e em algum momento ele vai ter qualidade para aproveitar uma fragilidade do adversário, jogando em casa. E não parece que é até meio bobo, vazio, porque vai levantar a bola na área, em algum momento a bola parece que vai ficar pingando bola ali, mas não, é a movimentação, como sai o primeiro gol do Arthur, como sai o ataque, a ocupação de espaço ali do Rony. Até como sai o gol do Arthur. Como nasce o gol no terceiro gol, no segundo tempo, que era algo que já vinha amadurecido, e defesa, goleiro, gol anulado, e depois ele nasce. E você tem a sensação que o Palmeiras não fez o maior dos esforços para chegar ao terceiro gol. Aí sim você vira e fala, esse time que não precisa se esforçar tanto por ter quem tinha do outro lado do campo, ele precisa estar a todo momento no debate sobre título, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre longo prazo, sobre essa cauda um pouco mais longa da disputa. O gol do Arthur, eu ia só interromper o Pedro. Não, fica à vontade, é uma jogada de 1-2. Uma jogada de 1-2 que vai da direita pro lado esquerdo, ele entra na área e a jogada é para ele. Isso é um gol marcado em treino, né? Sim. Quando não tem defesa, quando não tem gente para interromper, para atrapalhar. E no caso, é quase como se não tivesse mesmo. Isso. Porque a movimentação de ambos e da bola não é interrompida nem ameaçada em momento algum pela defesa. Normalmente a gente pensa em jogada de 1-2, a jogada curta, né? Curta, exato. Não, isso cruzou a intermediária, o Arthur correu para a área, recebeu do Piquerez e fez 1-0. O Palmeiras é assim, se você pegar um trecho de um jogo que você não sabe como está, naquele momento ali, metade do segundo tempo, quando o Abel começa a trocar e fazer aquelas substituições que ele avisa que ele vai fazer, vão sair os dois atacantes de lado, vai sair o centroavante, às vezes o primeiro volante. Comuns. São as substituições que ele tem planejadas para dosar, para fazer duas coisas, né? Para controlar o desgaste dos jogadores que fizeram a partida toda até aquele instante e para manter com os que entram aquilo que ele precisa, aquilo que ele entende que é necessário para o resultado não sofrer riscos. Isso. E aí você sabe que o Palmeiras não só está ganhando, como está ganhando por 2 gols de vantagem. Exatamente o que aconteceu hoje. E como disse o Eugênio, os companheiros, boa noite a todos, evidente, e vocês em casa também. Quando o jogo é um encontro de um dos melhores times do campeonato com um dos piores, e esse time
um dos melhores, é o Palmeiras, você sabe que vai acontecer o que aconteceu. Porque todas as rodadas do Campeonato Brasileiro mostram jogos, às vezes, com um certo desequilíbrio, que você claramente entende que uma das equipes é a favorita. Mas nem sempre essa equipe joga como tal e ganha como tal. O Palmeiras, por seu trabalho maduro que é, estabelecido que é, o time mais competitivo do Brasil e mais confiável. Quando eu digo confiável, eu estou dizendo exatamente sobre situações como a de hoje. O Palmeiras vai entrar em campo e vai fazer aquilo que se espera dele contra esse adversário? Vai. Na grande maioria das vezes vai. Quando o Palmeiras joga muito bem, é uma vitória fácil, que parece fácil, evidente, né? Mas aí é um time mantendo o seu nível muito mais alto do que os outros. Isso não significa que os jogadores não se esforcem. Sim. Mas a diferença de nível é tamanha que quando ela é mantida por parte de quem é melhor, a coisa parece fácil. Quando o Palmeiras joga apenas bem, é uma vitória como essa de hoje. Quando o Palmeiras joga mal, não significa que ele faça as coisas mal. O que acontece é que ele não parece ser o Palmeiras. E eu só consigo lembrar de 2 atuações nesse ano assim. A primeira partida da final do Campeonato Estadual. Sim, derrota para o Atuações descaracterizadas. Não era o Palmeiras. E os jogadores disseram isso. O Gabriel Menino, se não me engano, na entrevista depois do jogo, assim, não, ou na entrevista prévia ao segundo jogo, para dizer o que o Palmeiras faria diferente em relação ao primeiro. E se dá para colocar um jogo nessa categoria assim, de atuação descaracterizada, Cerro Porteño aqui no Morumbi. Quando as coisas iam mal, tudo indicava que seria um empate. Aí o Palmeiras estava perdendo, né? Isso. Não é isso? Sim. E aí com 2 jogadas aéreas, que não são casualidade, não são excesso de sorte, são manifestações do trabalho que o Palmeiras normalmente faz. O Palmeiras vira, e a diferença entre esses 2 times ficou clara na partida no Paraguai, que faz menos tempo. O Palmeiras ganhou com facilidade, tipo hoje, assim. Sim. Trocas no meio do segundo tempo, sai o pessoal lá na frente para manter uma energia e tal. E aí, torcida palestrina, eu voltei com mais notícias sobre o nosso Verdão. Mas antes disso, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. O Palmeiras já vendeu 19.300 ingressos para a partida contra o Barcelona, que acontece nesta quarta-feira no Allianz Parque pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E a venda geral de ambos os jogos teve início na última sexta-feira, às 10 horas, e caso ainda haja disponibilidade de ingressos, haverá venda física nas bilheterias do Allianz Parque até o intervalo da partida. Os preços estão mais caros do que o padrão praticado para os últimos jogos em casa, variando entre R$ 180 e R$ 360. E o Palmeiras informa que o setor família não estará disponível para o jogo. Portanto, crianças de até 5 anos de idade não terão a gratuidade oferecida pelo setor. E será o primeiro jogo do Palmeiras no Allianz Parque pela Libertadores em 2023. A partida contra o Cerro Porteño foi mandada no Morumbi com ingressos mais baratos. Vale lembrar que o sistema de reconhecimento facial será utilizado em todos os setores do Allianz Parque, com exceção dos camarotes. Deixe um comentário no vídeo com a sua opinião e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até mais e avante palestra!